Então, hoje a gente começa essa conversa, eu espero que a gente possa realizar outros e tal. Então, nós vamos começar com o professor Arthur Geraldo Guimarães, tá certo? Ele é do CBB e é neurocientista e vai trazer para a gente as suas contribuições. Então, Arthur, por favor. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Giovanni, pelo convite. Achei a ideia bem interessante, porque não sei se todos sabem que, inclusive, nós somos professores, pesquisadores, doutores, mas também nós somos músicos, né? Então, vou mostrar para vocês, à luz da neurociência, o que é a música, né? E muito mais que isso, quer dizer, a música como um fantástico processo neurofisiológico, né? O que os estudos experimentais, de tanto da psicologia como mais da parte da neurociência experimental mesmo, o que se sabe sobre o processamento neurofisiológico da música, né? Então, vai ser realmente uma pincelada sobre esse vasto campo fantástico, né? Como eu falei, não é minha área direta de atuação, mas dá até vontade de repente, futuramente, até começar a montar uma linha de pesquisa abordando isso. Uma pena é que os estudos têm que ser, o cobaia tem que ser o ser humano, né? Até vou mostrar rapidamente a abordagem metodológica. Não daria, como é o meu caso, eu trabalho com ratinho, não daria para fazer um estudo desse tipo, dessa natureza com rato, né? Então, a gente precisaria ter aquisição de equipamentos ultra sofisticados e caríssimos, não sei se seria viável, mas a gente pode conversar. Pode passar o slide, por favor? Então, eu gostaria de começar assim, falando o que é o sistema nervoso e, na verdade, qual é a função do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, que é aquele sistema formado pelo conjunto de neurônios, de células gliais, né? Onde você tem o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, dentro da caixa craniana e pela medula espinhal, protegido pela nossa coluna vertebral, compõe o chamado sistema nervoso central. E fora, tudo que está fora desse sistema nervoso central, chama de sistema nervoso periférico. Então, esse conjunto de neurônios, que são células que se conectam através de sinapses, e transmitem informação uns para os outros, e essa é a forma como ele faz esse chamado processamento neural, né? E esse grande sistema ele tem essa função geral, ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, né? Ele tem a finalidade de detectar, monitorar o ambiente, né? Porque você tem um organismo, nós somos um organismo, cada indivíduo é um organismo, né? Pluricelular. E a gente está imerso no ambiente, a gente precisa sentir o ambiente, detectar e monitorar o ambiente externo, nos ajustarmos a esse ambiente, né? E uma vez que você tem essa propriedade de detectar o ambiente, você tem que gerar respostas, né, para você se ajustar ao ambiente, que é o que a gente chama de comportamento, né? Fora isso, também nós temos o meio interno, toda uma parte interna, que também precisa ser monitorada, né? Porque uma vez que todos os outros sistemas fisiológicos estão integrados na homeostase, que é manter os nossos parâmetros internos constantes, em detrimento das alterações ambientais, então também você tem um sistema sensorial interno de monitoramento, né, dos nossos parâmetros físico-químicos internos e também gerar ajustes internos. Então pode dar uma clicadinha? Pode passar, pode dar 3, mais uma, pronto, volta por favor. Então assim, no geral a gente pode resumir, o que o sistema nervoso faz? Ele detecta informações externas e internas, integra essas informações, e coordena respostas comportamentais e de manutenção interna. E comportamento é tudo que a gente, todos os nossos movimentos, de locomoção, enfim, tudo que é gerado pelo nosso sistema locomotor, que envolve o sistema esquelético e os músculos esqueléticos, né? Só que os músculos esqueléticos são integralmente controlados pelo nosso sistema nervoso central, né? Então as informações vêm pelos nossos sentidos, são integradas especialmente no nosso encéfalo, né? Fazendo todas as propriedades cognitivas, desde a percepção da consciência, percepção inconsciente dos sentidos, integração, que aí envolve tudo que a gente chama de cognição, e no final isso vai gerar uma resposta comportamental, ou seja, contração de músculos, né? A gente vai contrair músculos. Só que essa contração, ela vem com uma série de ordenamentos, né? Que vem do nosso encéfalo, e vai gerar, então, o nosso comportamento em relação às respostas que a gente tem no ambiente e o que a gente gera também diretamente internamente, né? Pode passar. Então, com relação, eu estou fazendo uma introdução geral, assim, uma explicação bem básica, né, da questão da neurofisiologia, para depois entrar na questão da música, né?
Então, assim, como é que a gente sente o ambiente? Existem neurônios especializados, que são chamados de receptores sensoriais, que fazem simplesmente uma conversão de energias, né, seja mecânica, seja química, né, e faz um fenômeno chamado de transdução, né, e converte essa energia em impulsos elétricos, em potenciais de ação, que é a linguagem de comunicação do nosso sistema nervoso, né. Então, existem aqui as diversas modalidades, né, isso aqui são os principais sentidos, né, os chamados 5 sentidos especiais, aqueles chamados sentidos somáticos. O que são sentidos somáticos? São aqueles que chegam à consciência, né? São sentidos que a gente consegue detectar conscientemente, né? Existe uma série de sentidos que a gente tem internamente, monitoramento interno, que a gente chega ao nosso encéfalo, mas a gente não detecta conscientemente. Esses são os sentidos que chegam à consciência, né? E o que um receptor sensorial faz? Pode passar. Ele faz basicamente o que a gente chama de transdução. O que é transdução? Conversão de energias, conversão de sinais. Ele converte os estímulos físicos ou químicos, né? Um toque na pele, uma vibração sonora, que a gente vai chegar lá, né? Que é o som, a luz, a energia eletromagnética, enfim. Ele converte essa informação do ambiente em sinal neural. O que é sinal neural? Potencial de ação, né? E aí isso vai ser conduzido pela rede, pelos circuitos, através de potencial de ação, que vai transmitido de um neurônio para o outro através das sinapses, e forma toda uma rede de processamento, né? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Os receptores, a gente fala luz, vibração, né? Energia eletromagnética, vibração da matéria, energia mecânica, energia química. Isso quando é detectado e traduzido pelo nosso sistema nervoso central, isso vira as nossas sensações. Então aí nesse caso que vira a visão, a audição, né, o tato, né? Na verdade, a impressão ou a sensação consciente, também é inconsciente, né, mas vamos focar na consciente, ela só vai existir quando chega no encéfalo, mais especificamente no nosso cérebro, né? É lá, quando essa informação chega no cérebro, que você começa a ter informação vivida, consciente, desses estímulos, né? Então, eu quero chamar a atenção que, por exemplo, existe na natureza a energia eletromagnética, mas a luz ela passa a existir só quando ela chega no nosso sistema visual, né? Mais especificamente no nosso cérebro, né? Tanto que, a gente vai falar com relação ao som, mas o espectro luminoso, existe uma faixa de sensibilidade da retina. O espectro eletromagnético é muito mais amplo do que a luz. Luz é aquela faixa do espectro que a nossa retina consegue detectar. E aí é que passa a existir a luz. Mesma coisa é o som, né? Existe toda uma amplitude de frequências de vibração da matéria. Mas o nosso ouvido ele tem uma faixa de sensibilidade. Abaixo disso, acima disso, a gente não detecta. O som, a luz, né, a cor, né, a melodia, essas coisas passam a existir, são processos cognitivos, não está no mundo real. Esses passam a existir quando chegam, é a forma como o seu cérebro detecta. Mais um pouco. Então aqui, já passando para a questão do som, né? O que é o som? Existe uma propriedade, né? Toda vez quando você tem uma força mecânica agindo sobre a matéria, você vai gerar uma propagação de uma onda, né? Então a matéria vibra, né? E essa vibração vai se propagando por onde tem matéria. No vácuo você não tem propagação dessa vibração. Então, dependendo da força e do sentido, enfim, você vai produzir o quê? Uma onda longitudinal. Isso aqui, provavelmente, quando o Giovanni convidar um físico, ele vai explicar muito melhor, né? Só estou fazendo a transição, né? Para explicar essa diferença entre o fenômeno físico e o que é a nossa sensação desse fenômeno físico, né? Porque som, o que existe na natureza é a vibração da matéria. O som é o que a gente entende como quando a nossa percepção consciente desse fenômeno físico, né? Então, isso aqui, não sei se essa figura também fora de foco, então você tem o som, na verdade, a matéria ela vibra de forma de compressão e extensão, né? É uma onda longitudinal que vai se propagando, e quando isso chega no nosso sistema detector, no caso o ouvido, né? Aí que você vai começar então a ter essa transdução, a transformação dessa energia mecânica, que é a vibração da matéria, no som, né? E, por exemplo, o nosso ouvido, ele só consegue detectar frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz, ou 20 kHz. Né? Abaixo disso é o infrassom, acima disso é o ultrassom. Quer dizer, então o som é essa faixa. Se você pegar uma outra espécie, o som para ele já pode ser uma amplitude maior. Né?
Alguns animais conseguem detectar frequências maiores e também menores, né? Então, o que vai determinar o som, quer dizer, o som vai ser uma coisa diferente para cada espécie, por exemplo. Próximo, por favor. Então, isso aqui só rapidamente para mostrar, assim, existe um receptor, um mecanoreceptor auditivo, que ele tem essa característica aqui, ele tem esses cílios, né, e quando ele vibra com a vibração sonora, né, esses cílios se movimentam, ele abre canais, entra potássio e gera um potencial de ação. Esse é um mecanismo básico de transdução, assim que ele traduz energia mecânica em potencial de ação. Despolariza e gera uma abertura de canais, entrada de sódio, e você vai ter um potencial de ação. É dessa maneira que você tem a transformação de uma energia, que no caso é mecânica, num sinal de potencial de ação, que é o sinal neural, né? Próximo, por favor. Então, eu não vou entrar em detalhes na estrutura do ouvido, mas todo mundo sabe que existe aqui um ouvido externo, aí você tem uma membrana que é o tímpano, que ela vibra de acordo com a frequência de vibração do ar. Isso vai movimentar um conjunto de ossículos que tem internamente, e isso então vai estar conectado com a parte chamada neural do ouvido, que é o ouvido interno, que aqui é a janela oval, né? E ela vai então internamente dentro da cóclea, que é parece um caracol. Aqui dentro tem um fluido, e esse fluido vai vibrar tudo na mesma frequência, né? Tem a vibração da frequência da energia aqui, vinda da onda vindo do ar, vai vibrar o tímpano, que vai vibrar na mesma frequência os ossículos, que vai vibrar na mesma frequência a janela oval, e também aqui o fluido interno. E o que acontece? Lá dentro, também não vou entrar em muitos detalhes, existe uma estrutura, se você desenrolar esse caracol, você vai ver essa estrutura aqui, né, que é a chamada membrana basilar. A membrana basilar é aqui a parte realmente sensitiva, é ali que você começa a sentir, né, o som, a fazer essa transdução. É onde estão localizados os mecanoreceptores, e uma característica fundamental da membrana basilar é que ela tem, de acordo com a sua constituição, a sua estrutura, ela vai ter ao longo da sua extensão diferentes frequências de vibração, né? Então, pode passar. Aqui está a relação de frequência da vibração da membrana basilar, né? Aqui das maiores frequências, na parte mais fininha, né, mais anterior, e na final as frequências maiores, né? Seria o grave, né, e o agudo. E, na verdade, quando o ar estiver vibrando uma frequência X, ele vai ter um ponto de vibração ideal, né? Se a frequência for 8 Hz, é essa parte da membrana que vai vibrar. Se for a 16, vai ser aqui. Se for a 1, vai ser aqui. Então, dessa forma, ele faz uma discriminação de frequências. E, evidentemente, que tudo isso, né, quando você vibra em cada ponto desse, você vai estimular mecanoreceptores e vai levar potencial de ação. Esses axônios vão levar esse potencial de ação de uma forma totalmente discriminada, organizada, respeitando essa tonotopia. Próximo. E aí você, então, vai ter a condução dessa informação através do nervo auditivo até centros encefálicos, até chegar lá no córtex, no lobo temporal, no chamado córtex auditivo primário. Quando essas sinapses, né, esse potencial de ação chega nessa região, é que o som começa a existir. É aí que você começa a ter a percepção consciente do som, né? Não é no tímpano, não é na membrana basilar, não é no nervo, é quando chega no córtex auditivo primário. Né? Aqui, só para especificando um pouco a circuitaria, não vamos entrar em detalhes, mas só chamando a atenção que a informação auditiva vai para os dois lados, né, para os dois hemisférios, e chegando naquela regiãozinha ali, no lobo temporal, é que você tem no córtex auditivo primário, é que você, chegando ali, você tem, começa a ter o som que vai existir, você tem a sensação do som, está ouvindo alguma coisa. Como que você sabe disso? O córtex auditivo primário, ele tem essa organização tonotópica, né? Ele tem um mapa tonotópico, né? Aquela organização tonotópica da membrana basilar é transportada, organizada, de forma que você tem também aquela faixa de frequências contínua no córtex auditivo primário. Como uma das evidências, eu posso produzir um som artificial com vocês. É só pegar um eletróde, estimular aqui, dar um circuito elétrico, né, dar uma carguinha, e pronto, você vai ouvir uma frequência 8.000 Hz, né, sem esse som realmente estar existindo. Mas você vai ter a experiência real de que isso está acontecendo. Isso pode ser produzido também, não invasivamente, por exemplo, de estimulação transcraniana, né? Estimulação magnética transcraniana que você pode fazer
estimulações, e dependendo da região que se você estimular aqui no primário, você vai ouvir alguma coisa. Se você estimular outra região já de processo de integração, você pode ouvir até uma orquestra tocando, sem isso ser real. Isso também acontece, por exemplo, com pacientes epiléticos, onde você tem ondas de despolarização desorganizadas se propagando pelo córtex, né, cerebral, e isso produz uma série de sensações que não são reais, né, como visões, e se pegar ali na parte auditiva, o sujeito ouve coisas que não é real, mas para ele tem a experiência como se fosse real. Aí só para complementando. Então, aqui, depois da informação chegando no primário, ela vai ser transportada para todo o córtex para fazer os diversos processamentos, nas áreas integrativas, né? Chamando a atenção aqui, por exemplo, existe uma área de Wernicke, que é uma região que está relacionada com o sistema auditivo, mas ela tem uma função muito específica. Ela na maioria das pessoas, 98% é lateralizada. Funciona no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo. E é a área de compreensão da fala. Pessoas que têm lesão nessa área aqui, elas não são surdas, ouvem muito bem, mas elas não conseguem entender a fala. Elas até falam, mas ela não consegue entender o que a outra pessoa fala. Isso é muito comum em pessoas que têm AVC, né? Derrame cerebral nessa região. Se pegando só aqui, ela vai ter a chamada afasia, é um tipo de afasia que ela consegue falar, mas ela não entende a fala. Quer dizer, isso impossibilita a comunicação verbal. Existe uma outra região, que já não está muito ligada ao sistema auditivo, mas ao motor, que é de Broca, ou Broca, né? Que já é uma área relacionada com a produção da fala, da linguagem verbal. Você precisa dessa área para falar, né? Produzir a fala, né? Com sentido. Pessoas que têm lesão nessa região também é lateralizada, é lado esquerdo. Pessoas que têm lesão nessa região, elas é o contrário, elas entendem tudo que você fala, mas ela não consegue falar. Ela não consegue produzir falar, vai falar nada, coisas não coerentes também, impossibilitando a comunicação oral, né, verbal. Bom, muito bem, então isso aqui eu fiz uma pincelada do que é o nosso processamento de som, né? A audição, a famosa audição. Só que aí vamos lá, a música, o que é música, né? A música é um evento sonoro, essencialmente ela vem do som, né? Mas, da mesma forma como eu falei para vocês que o som é um processo cognitivo, o som não existe, o som é um processo cognitivo. Da mesma maneira como a música vem do som, a música também é um processo cognitivo. Só que é um processo cognitivo muito mais sofisticado do que meramente um processamento apenas auditivo, de audição, né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, dar uma pincelada, né, bem superficial, de evidências e de grandes campos de estudo nessa área, neurociência e música, né? Então, a música, tecnicamente, você pode, uma definição muito usada, o que é música, né? É a combinação de ritmo, melodia e harmonia, produzindo efeitos estéticos, né? Porque tem uma coisa de estética, que explorando a questão da duração do som e do silêncio, né? Som e pausa, som e pausa. Então, o que é esses três elementos? Vamos definir. Melodia, uma coisa fácil de entender é aquilo que você canta. Quando você canta uma música, você canta uma melodia. São notas em sequência, né? Tem durações, pausa. Então, é uma série simples de sons musicais que, realmente, é aquilo que está a cara da música, né? Normalmente, quando você pensa numa música, lembra uma música, você pensa na melodia da música. A harmonia é aquilo que acompanha a melodia. É uma combinação de sons, de notas dadas ao mesmo tempo, que a gente chama de acorde, né? Que precisa, para enriquecer a qualidade, né, e até o prazer de ouvir música, você precisa da harmonia. Então, uma combinação de notas, de sons ouvidos simultaneamente. E todas essas duas coisas estão organizadas no ritmo. Como música é som e pausa, evidentemente que você tem andamento, tem ritmo, tem duração da nota, duração do silêncio, isso dá o ritmo, né? Então, música são esses três elementos, né? Como é que o nosso cérebro processa isso, então? É isso que eu vou tentar agora falar para você de uma forma bem, como eu disse, superficial, sem aprofundar muito. Eu não quero me estender muito no tempo, porque eu falo pra caramba. Muito bom. Aí, só dando uma pincelada, gente. Abordagens metodológicas. Então, falando de ciência, estudos científicos, né? Estamos de neurociência, portanto, de estudos científicos. Estudos científicos envolve o método científico, uma abordagem metodológica. Basicamente, quais são as duas grandes abordagens? Isso não vale nem só para a música, não? O estudo do processamento neurofisiológico da música, mas para toda a neurociência, né? Um método tradicional é o método das lesões. No animal, a gente induz lesão artificialmente, experimentalmente, e vê o que ele tem de perda neurológica ou cognitiva.
No caso de humanos, você observa o quê? Pessoas que sofreram lesões por acidente ou por doença neurodegenerativa. Você vê qual a região ou quais regiões foram afetadas, foram perdidas e qual déficit cognitivo ou neurológico que a pessoa tem. E aí você vai, então, mapeando e concluindo, essa região aqui está envolvida nisso, essa aqui está envolvida naquilo, e por aí vai. Então, esse é um método tradicional e tem sido importante para essa compreensão da neurobiologia da música, né? E aí, recentemente, agora tem uma coisa realmente fantástica, são as técnicas de imaginamento, né? Que são técnicas não invasivas. Com isso, se tornou o quê? A gente pode fazer experimento com o ser humano. Nós podemos ser cobaias, né? Porque você vai lá, vira cobaia, participa do experimento e vai para sua casa normalmente, sem nenhum tipo de dano à consequência. E isso está revolucionando a neurociência, está permitindo que a gente estude pessoas. Né? Você pede para a pessoa pensar numa coisa, a pessoa ter alguma atividade, algum processo cognitivo, você mapeia que áreas, né, cerebrais estão sendo ativadas, ou outras mais ativadas ou menos ativadas. Basicamente, duas técnicas, né? Além de estudos também de anatomia, mas assim, o legal dessas técnicas é a questão funcional. Você vê o cérebro trabalhando online. Quais são as técnicas? O imaginamento por ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de próstons, né, o PET scan. Então, só mostrei imagens aqui, não tem nada a ver, só para mostrar uma que é tipicamente uma imagem de ressonância magnética funcional. Vê que você tem uma riqueza anatômica, né? Ele te dá uma qualidade anatômica bem interessante. Além disso, você, por comparação de fluxo sanguíneo, enfim, você consegue gerar por computador, mapear que regiões estão mais ativas. Porque uma das propriedades também do sistema do encéfalo é quando uma determinada região está sendo ativada, está sendo usada numa tarefa, ela está consumindo mais glicose e ela tem um aumento do fluxo sanguíneo local. Então, esses equipamentos monitoram isso. Você consegue detectar, saber que uma região cerebral está sendo mais ativa quando você pensa em música, ou quando você pensa em matemática, ou enfim, quando você vê alguma coisa, porque as regiões envolvidas vão estar sofrendo mais sinapses, né, ativação sináptica, e vão estar tendo um aumento da microcirculação sanguínea local. Então, se você consegue detectar o aumento do aporte sanguíneo para uma região, se infere que ela está sendo ativada. Né? A outra técnica que também é bem semelhante, uma abordagem um pouco diferente, a física nem vou meio ter explicado a coisa, né? Mas enfim, o que interessa é que isso também gera isso, ó. Ele te dá as regiões, quando você está executando uma tarefa neurológica, né? Que regiões estão tendo maior consumo de glicose, né, por exemplo. Então você infere que aquela região está sendo ativada, recrutada naquela tarefa. Então, essa é a abordagem metodológica. O que é essa abordagem metodológica é? Eu não vou aprofundar em nenhum estudo específico, só vou dar com o geral, o que se tem. Né? Quando a pessoa, o simples ato de ouvir música, você não está estimulando só o seu sistema auditivo. Então, é muito mais do que o sistema auditivo. Você está ativando quase que o seu cérebro inteiro. Né? Você está ativando córtex pré-frontal, porque a música tem relação com emoção, tem relação com planejamento, tem relação com sequência temporal. Você está ativando áreas motoras, mesmo quando você não está simplesmente ouvindo, não necessariamente você está executando, tocando um instrumento ou pensando que está tocando um instrumento. O simples fato de ouvir a música ativa áreas motoras também. Né? Eu vou mostrar mais à frente a percepção a detecção do ritmo, ativa não só as auditivas, como áreas motoras. Ativa o córtex visual, especialmente quando você está, no caso o músico está tocando numa partitura, né? Quer dizer, basicamente, quando você ouve música, você está ativando muitas regiões ao mesmo tempo, envolvendo quase todos os aspectos cognitivos, né? Então, que são produzidos, né? Propiciados pela atividade cerebral, né? Por exemplo, existe também ativação de áreas, por exemplo, de prazer, núcleo accumbens, né? Está relacionado com o prazer de ouvir música, ou aversão também. A amígdala, né, que é um grande centro da emoção, né, que são as emoções mais basais, né, de raiva, alegria, tristeza, enfim. Também é ativado quando você ouve música, isso a gente sabe, né? Tem músicas que irritam, tem músicas que nos passam emoção. Quando você ouve música, você está ativando essas regiões também, do centro de emoção, sistema límbico, enfim. Então você está ativando áreas sensoriais, não só auditivas, mas somestésicas visuais, áreas motoras, áreas relacionadas com emoção, hipocampo também, memória, né? Que quando você ouve música, você sempre tem uma associação de memória com música, né?
Então, na verdade, o que se mostra é isso. Você tem o processamento da música, envolve praticamente quase todo o encéfalo. E uma coisa interessante é que isso mostra, então, né, concluindo, assim, que a música transcende a mera função auditiva, muito mais do que isso, é um processo cognitivo muito mais sofisticado, né? E uma coisa interessante é que quando você pensa, né, você ouve música, você ativa essas regiões. Quando você toca um instrumento, então, você ativa muito mais áreas, né? Todas aquelas áreas ativadas quando você ouve e muito mais. Você ativa quase praticamente todo o seu sistema motor, né? Córtex motor, núcleo da base, cerebelo, áreas da criatividade, né? Por exemplo, o instrumentista quando está fazendo improvisação, então ele está ativando mais regiões do pré-frontal, porque está envolvido com criatividade, né? Sequências lógicas, o hemisfério esquerdo com a parte da sequência temporal, enfim. Então, eu até não sei se vai dar para passar, eu tinha um videozinho para mostrar, mas eu não sei nem se pela questão do tempo, é uma animação, na verdade, eu acho nem sei se vale a pena. Eu vou passar esse vídeo aí. Você vai passar? Mas o teu está com legenda? Tá com legenda. Ah, então deixa, ele vai passar do TED, né? Isso. TED é um site de educação fantástico. É ótimo. Maravilhoso. Então, ele vai mostrar, ótimo. Pode passar, então. Não, pode passar, pode passar. E, na verdade, esse videozinho mostra, ele em cima de um estudo que mostra isso, comparando na ressonância magnética, pessoas só para ouvindo música, você bota a pessoa para pensar em matemática, né, para ler um livro, você ativa algumas áreas. Quando você bota a pessoa para ouvir música, nossa, ativa quase que o cérebro inteiro. E quando você fizeram com um cara tocando um instrumento, nossa, é uma catarse. Assim. Fogo de artifício, né? Fogo de artifício, você parece que está, né, ativamente é mais ainda do que ouvir música. Né? Aí eu vou pegar alguns aspectos interessantes, por exemplo, lateralidade. Lateralidade é uma característica do nosso córtex cerebral, né? Nosso córtex cerebral, a gente sabe que tem hemisfério direito e esquerdo, eles são simétricos, não 100%, né? Tem algumas pequenas diferenças anatômicas, mas eles são quase que simétricos, né? Um espelho do outro, mas funcionalmente eles não são tão simétricos assim, funcionalmente. Por quê? Tem certas funções cognitivas que são lateralizadas. O hemisfério esquerdo vai exercer uma função, o hemisfério direito vai exercer outra. Isso é muito claro na linguagem, mostrei lá, a área de Broca, a área de Wernicke, né? São o hemisfério esquerdo. Tanto a produção da fala quanto a compreensão da fala está muito especializada no hemisfério esquerdo. Por isso, pessoas que têm AVC do lado esquerdo tendem a ter comprometimento da fala, né? Já outra questão importantíssima da comunicação verbal, que é a prosódia, que é aquela detecção de tonalidades, né? Por exemplo, eu posso falar uma mesma frase. Assim, o carro é vermelho, né? Isso aí é processado pelo lado esquerdo, né? O sentido, o carro é vermelho. Agora, a entonação, a prosódia, que vai determinar se eu estou perguntando, se eu estou exclamando, se eu estou com raiva, se eu estou triste, falando uma frase, que é a prosódia, é o lado direito, né? Então, são essas especializações. Isso existe na música, no processamento da música. O que se sabe também, resumindo, não vou entrar em detalhe nos estudos que levaram a isso, mas resumindo, o hemisfério direito processa o quê? Melodia, timbre e conteúdo emocional, né? Então, por exemplo, lesões no hemisfério direito levam à perda da capacidade, é o que chama de amusia, né? A falta da capacidade de você identificar melodias, né? Você até ouve, você não fica surdo, né? Você ouve a melodia, mas você não identifica aquilo como uma música, não percebe a melodia. O hemisfério esquerdo está mais ligado com percepção de ritmo, duração, métrica e tonalidade, né? Percepção de tom, né? E como é a região da linguagem verbal, ele é que faz essa conexão da mensagem, principalmente quando é música cantada, né? O canto, essa conecta a linguagem, esse táxi musical, o sentido da letra da música. Então, só para chamar a atenção que existe também essa especialização. A música é processada diferente do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. Aqui só uma imagem, né, para provar, né, assim, que eu peguei, assim, mostrando que quando você bota uma estimulação, uma informação de tempo, né, de ritmo, você ativa mais o lado do hemisfério esquerdo, bem mais do que o hemisfério direito. E a questão do espectro, né, da melodia, né, sem necessariamente uma informação de tempo, de ritmo, isso ativa mais o lado direito. Né? Isso aqui é uma imagem de ressonância magnética.
E aí a relação entre música e linguagem, porque linguagem verbal também é som, né? Vem do som, envolve som e silêncio, variação do tom e ritmo. Será que som é a mesma coisa? Linguagem verbal e música é a mesma coisa? Não. Primeiro porque existem perturbações nessas capacidades, né, específicas, como por exemplo a afasia, qualquer perturbação, o prejuízo na comunicação verbal. E existe a amusia, que é a perturbação do processamento da música, mas especialmente na capacidade de identificar melodias. E os estudos mostram claramente, você pode ter afasia sem amusia, e você pode ter amusia sem afasia. Então, isso mostra claramente que, apesar de existir uma sobreposição de circuitos, né, são processos diferentes e independentes. Um próximo também, com imagem de ressonância, acho que a qualidade não está muito boa, mas vocês verem ali, quando você pede para a pessoa simplesmente falar ou pensar em linguagem verbal, ativa aquelas áreas brancas, está vendo? Em cima. Quando a pessoa está ouvindo música, ele ativa outras áreas, até bem mais áreas, né? Então, ouvir música, você estimula mais o teu cérebro do que simplesmente falar, se comunicar oralmente. Você pode ver que existem regiões de sobreposição, que são regiões que, se você lesar, você vai afetar os dois aspectos, vai dar afasia e amusia, mas tem regiões que não se sobrepõem. Então, você pode ter danos só à linguagem, sem prejudicar o processamento musical, e vice-versa. Isso mostra claramente que são coisas distintas, né? E evidenciando que a música é mais sofisticada ainda do que a comunicação verbal. Eu não peguei aqui a questão evolutiva, mas eu li alguma coisa e acredita-se que a música seja anterior, a produção de música, seja anterior ao surgimento da própria comunicação verbal, né? Assim, nos primórdios da história humana, né? Os homens primitivos, né? Nossos ancestrais, eles desenvolveram a capacidade da música, de produzir música, antes da comunicação verbal, né? E eles utilizavam a música para transmitir informações de emoção, por exemplo, informações emocionais, né? Antes da questão da verbalização. Próximo. Essa aqui é muito interessante, quer dizer, a música em movimento, né? Todo mundo aqui, quando ouve uma música, mesmo que não gosta de dançar, você tende a mexer o corpo, né? Acompanhar o ritmo, né? E isso, por que isso acontece? Porque a percepção do ritmo, que está mais relacionada com o hemisfério esquerdo, ela não ativa só as regiões auditivas, ativa também regiões motoras, né? Ativa o córtex motor, cerebelo, núcleos da base, né? Isso explica por que é quase automático. Você ouve um ritmo, você tende a acompanhar com o corpo, com a cabeça, com o pé, né? A movimentar o seu corpo em resposta à música. E, evidentemente que isso está na base neurobiológica o quê? Da dança, né? Por isso que a dança é uma expressão natural, né? Porque você, ao ouvir um som, uma música, você naturalmente já tende a movimentar seu corpo, né? Evidentemente que isso virou a arte da música, da dança, né? E a questão da neuroplasticidade, né? O sistema nervoso, ele não é uma coisa selada, né? Desde os primórdios do desenvolvimento, né, embrionário do sistema nervoso, ele responde ao ambiente, né? Como é o órgão, o sistema que está relacionado com monitorar o ambiente, nos dar informação, evidentemente que ele responde a isso e é alterado pelo ambiente, constantemente, durante todo o desenvolvimento até a velhice, né? Então é o que se chama de neuroplasticidade, né? O nosso sistema, os nossos circuitos são modulados e influenciados pela informação sensorial que ele está recebendo. Então o ambiente também interfere no funcionamento do sistema nervoso, né? do nosso cérebro. E aí, várias evidências com relação à música, né? Cérebros de músicos apresentam diferenças em relação aos de não músicos. Aí entenda-se por músico aquele que pratica a música sistematicamente, né? Então, por exemplo, o volume do córtex auditivo é maior em músicos, o corpo caloso é mais espesso, o corpo caloso é a estrutura que faz a ligação entre o hemisfério direito e esquerdo. Então já tem demonstrações claras de que a conectividade, a comunicação entre os hemisférios em músicos é mais eficiente do que em não músicos. O mapa sonestésico da representação de dígitos, por exemplo, é mais expandido em relação em pessoas que tocam instrumento em relação aos que não tocam. E também tem várias evidências de que músicos têm melhores habilidades linguísticas, espaciais e matemáticas. Estou puxando a brasa para a nossa sardinha. Mas é a ciência que está falando. E para terminar, até relacionado com essa questão da neuroplasticidade, como a gente viu, né, que a música estimula praticamente todo o nosso encéfalo, né, que estimula positivamente, né, é evidente que isso também pode servir como base para terapia. Por exemplo, em recuperação de funções, já existe a musicoterapia, né? Existem
especialistas que vêm usando sistematicamente isso, estudos que vêm mostrando que a utilização da música, a estimulação cerebral pela música, ajuda muito na recuperação de funções cognitivas, né, em pessoas que tiveram traumatismo, AVC, pessoas que têm doenças específicas, como por exemplo, até autismo, né, e doenças neurodegenerativas também, Alzheimer, Parkinson, né, o uso da música, né, no processo junto lá com a fisioterapia, ajuda muito, melhora muito a recuperação de funções cognitivas perdidas nesses pacientes. E também tem a questão do desenvolvimento infantil, né? Existem evidências que mostram que essa janela crítica aí de até 8 anos é muito importante você estimular a criança com música, né? Todo mundo aqui que tem filho já pegou esses DVDs, né? Bebê Mais, Baby Einstein, né? Que eu usei muito com meu filho, né? Espero que ele tenha ficado mais inteligente por causa disso. Mas é uma coisa interessante, porque é muita música clássica, né? E além da informação de formas, quantidade, cor, enfim. E você botar a criança para ter contato com música, ouvir música, até aprender a tocar um instrumento, brincar, são coisas que realmente têm sido comprovado que é uma baita estimulação para que a criança aumente suas habilidades cognitivas, né? Claro que isso vai ser útil ao longo de toda a vida, mas se você pegar as fases iniciais do desenvolvimento, elas são mais sensíveis a essas estimulações, que a gente chama de período crítico, né? E tem se demonstrado que até 8 anos de idade é muito saudável, né, você estimular seus filhos com música. Então, gente, agradeço aí a atenção, não sei se falei demais. Eu só quis dar uma pincelada, então, para mostrar o que tem, né? Quais são os caminhos, os grandes campos dessa grande área, que é estudar o processamento neurofisiológico da música, né? Espero que tenha esclarecido alguma coisa e agradeço a atenção de todos. Obrigado.